seus olhos. Imagina você se descansando no Senhor. Imagina você sob uma tempestade, mas a mão do Senhor te pegando e te levantando. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te agradecer, porque a tua palavra diz: se nós passarmos pelas águas, elas não vão nos afogar, Pai. Se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar, porque a tua mão nos levanta, a tua mão nos tira, Senhor Deus e Pai, e a tua mão nos sustenta a cada dia e nos guia, Pai. Espírito Santo de Deus, paira sobre este lugar. Toca, Senhor Deus e Pai, nas vidas aqui, em nome de Jesus, porque nós consagramos, Pai, este momento diante do teu altar. Nós consagramos esse culto a ti. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, poderoso, maravilhoso, majestoso é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco, fala aos nossos corações. Nós dependemos de Ti. Eu dependo de Ti, da Tua graça. Eu dependo da Tua unção. Que a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, venha sobre nós. Que eu diminua, Pai, nesse altar, mas que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Que, Senhor, e toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, e toda obra contrária caia por terra agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, nós somos teus e este lugar é teu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Boa noite a todos. A graça e a paz. As mulheres chegaram. Glória a Deus. Mulheres, vocês são maravilhosas e valorosas. Vocês não sabem a falta que vocês fazem nessa igreja e na nossa vida. Sejam bem-vindas, novas mulheres. E você que está nos vendo em casa, que você prepara também o teu coração, porque Deus vai falar com você, Deus vai te visitar em casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé e abrir a palavra de Deus lá em Marcos 4, versículo 35. Pega a tua Bíblia. Nós vamos ler esse texto que é muito conhecido, que é quando Jesus acalma a tempestade. E hoje nós vamos aprender a vencer as tempestades. Amém? Todos acharam? Então diga assim: amém. Quem não achou, diga misericórdia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois assim, tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, essa é a tua palavra. Que teu Espírito, Senhor Deus e Pai, coloque no coração de cada um essa palavra. E que cada um saia daqui, Pai, transformado,
pelo poder dessa palavra. Porque, Senhor Deus e Pai, a tua palavra é o Senhor. E nós queremos ter essa palavra dentro de nós, para que nós possamos vencer todas as tempestades da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Amém. Esse texto, eu creio que muitos conhecem. Quem está aqui nos visitando hoje? Faz assim. Deus abençoe. Eu já fui abraçar ali uma visitante. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à Igreja Alameda. Nosso pastor Sebastião Brito, ele foi pregar lá em Antonina, mas hoje pela manhã estava aqui, foi uma benção. Essa palavra ela termina assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles discípulos conheciam um Jesus que curava enfermos, que expulsava demônios. Mas nesse momento, eles estavam conhecendo um Jesus que acalmava tempestades, que repreendia o vento e o mar, com o poder da sua palavra. Hoje eu creio que muitos de nós estamos passando por alguma tempestade, alguma luta, alguma adversidade, que quer nos parar. Não precisamos ir muito longe, só basta nós olharmos lá fora. O nosso Brasil está passando por uma grande tempestade, um caos. Eu não sei qual é a tempestade que neste momento você está passando. Ela pode estar atingindo o teu casamento, ela pode estar atingindo a tua vida financeira, ela pode estar atingindo a tua saúde, ela pode estar atingindo a tua família, os teus filhos. E é muito engraçado porque, de alguma forma, nós passamos por alguma tempestade na nossa vida. Se nós temos algo, nós passamos. Se nós não temos, nós também passamos. Tem gente que está passando por uma angústia, uma tribulação, porque não casou. E o desejo é de casar. E tem outros que estão passando porque casaram, estão casados. Tem gente que está passando porque estão trabalhando. E o trabalho está, de alguma forma, ele está sendo perseguido, ele não está mais aguentando, alguma tribulação no seu trabalho. Tem outros que estão passando tribulações porque não tem trabalho. Tem gente que está passando alguma luta porque desejava ter filhos. Muitos de nós estamos passando tribulações com os filhos. Você vê que, como é engraçado isso. Se temos, nós passamos. Se não temos, nós também passamos. E a tempestade é algo que pode chegar na nossa vida sem nós esperarmos. Mas a gente também pode ir em direção a ela. Não foi o caso dos discípulos. Eles não sabiam que ia enfrentar uma tempestade. Mas muitas vezes ela é sinalizada na nossa vida. Deus nos dá sinais que você está indo para algo que vai trazer uma turbulência para você. Um relacionamento, um trabalho, uma viagem, um projeto, um sonho que é seu, mas que não é o sonho de Deus. No seu ministério, sei lá. E Deus sinaliza e você vai do mesmo jeito. E quando você entra, como aquela expressão, você entra no olho do furacão. Aí quando você está lá naquele olho do furacão, aí você grita: ai meu Deus. E Deus agora tem que dar um jeito de te tirar de lá. Porque de repente Ele não te mandou para lá.
mas você foi. Mas ele é tão maravilhoso que ele vai lá e tira. Essa palavra maravilhosa, ela começa assim: naquele dia. Eu gosto dessa expressão, naquele dia. Sempre que eu olho essa expressão na Bíblia, eu vou atrás do que aconteceu naquele dia. E a palavra diz que naquele dia, que dia foi aquele? Aquele dia que Jesus estava pregando às multidões, Jesus estava curando as multidões. Jesus falou sobre parábolas. Ele falou sobre a parábola do semeador. Ele disse assim, que essa parábola, a gente precisa ter um coração propício para que a palavra de Deus venha dar fruto. Ele falou sobre a parábola da candeia. Deus colocou dentro de nós uma luz, e essa luz chamada Espírito Santo. E uma candeia, ela não pode ser colocada embaixo de uma mesa. Ela precisa ser colocada num lugar alto, onde todos possam ver. E eu quero te dizer que existe uma luz dentro de você, e ela precisa ser vista. E aí ele falou sobre a semente e o grão de mostarda. O poder da palavra do reino de Deus, por menor que seja, quando ela é lançada em algum lugar, ela vai dar fruto, e ela pode multiplicar e crescer de uma forma maravilhosa. E quando a gente vê aqui, no capítulo 4, 33, Jesus explica por que ele estava falando por parábolas. Ele disse: eu estou falando por parábolas para que o povo entendam, conforme a capacidade deles. Isso nos ensina que nós precisamos nos capacitar cada vez mais para entender aquilo que Deus quer falar conosco. Você precisa se capacitar, buscar, conhecer mais, para que você possa entender. E aí ele diz assim, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Tem coisas que você vai aprender aqui com a gente, mas tem coisas que você só vai aprender com Deus no secreto, porque Deus quer falar com você no particular. É por isso que nós ensinamos tanto, nós batemos tanto nessa tecla. Busque o secreto, busque ter um tempo de secreto com Deus. As mulheres chegaram hoje, e eu creio que o que elas mais viveram naquele casa do oleiro foi o secreto com Deus, não foi, mulheres? Deus falou com vocês, e Ele vai continuar falando. Você não deixe de estar no secreto com Ele. O tempo que vocês aprenderam, está lá, aquilo que Deus falou com vocês, vocês valorizem e vocês guardem essa palavra. E foi exatamente isso. Antes da tempestade, Jesus fez tudo isso. Mas após aquela tempestade, algo também iria acontecer. E esse algo era que Jesus estava indo de encontro a um endemoniado gadareno. E Jesus ia libertar aquele homem, e Jesus ia transformar ele no maior evangelista da sua casa de Gadara e de Decápolis, 10 cidades gregas. Um homem que estava com a legião, e foi o primeiro que Jesus encontrou quando ele desceu daquele barco. E Jesus falou algo para aquele homem queria seguir Jesus depois daquilo que Jesus fez com a vida dele. Jesus disse para ele assim, vai. Ele disse, Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse que ele quis seguir Jesus. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas que Jesus fizera, e todos se maravilharam.
após a tempestade, Jesus ia libertar esse homem aqui, e ele ia se tornar o maior evangelista. E a primeira coisa que Jesus fez, disse assim, ele disse: Jesus, eu quero te seguir. Ele disse: não, vai para a tua casa e mostra aquilo que o Senhor fez por você. O que você tem mostrado na tua casa para a tua família? Que testemunho você tem dado? Que transformação você tem dado na tua casa, no meio dos teus, da tua parentela? O que Jesus tem feito com você? Ou você ainda está aqui, você é alguém e lá fora você é outra pessoa? A obra de Deus, ela precisa ser vista em primeiro lugar na nossa casa, no meio dos nossos. Foi isso que Jesus disse ao gadareno. E depois ele começou a pregar aos quatro cantos daquela cidade. E eu entendo que antes ou depois de uma tempestade, né, quando uma tempestade vem sobre nós, ela quer ou nos desanimar por aquilo que nós já vivemos, ou ela quer impedir de nós realizarmos algo que nós vamos viver com o Senhor. Por isso que às vezes a gente passa por uma turbulência e você quer desanimar. Mas se você permanecer, algo maravilhoso pode acontecer. Uma grande obra Deus pode fazer através da tua vida. Essas mulheres, elas estão voltando da casa do oleiro, curadas, transformadas, libertas, abençoadas. E eu quero dizer que amanhã vocês podem, ou depois de amanhã, daqui a uma semana, 2 meses, sei lá, vocês podem enfrentar uma tempestade. Mas aquilo que vocês receberam lá na casa do oleiro, vocês podem usar para que vocês possam vencer essas tempestades em nome de Jesus. E quando vocês chegarem em casa, os homens, os filhos vão ver a diferença daquilo que Deus fez com vocês. Amém? E para que a gente possa vencer a tempestade, em primeiro lugar, você precisa estar atento à direção de Deus. Você precisa estar atento à palavra do Senhor, a promessa que Deus tem para a sua vida. Aqueles discípulos, parece que eles não entenderam, eles não prestaram atenção naquilo que Jesus disse para eles. Jesus disse para ele: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Jesus não disse: vamos que no meio a gente vai encontrar uma tempestade. Não, ele disse: passemos para outro lado. Quando Jesus fala algo, quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, aquilo se cumpre. Se eles estivessem atentos àquilo na hora da tempestade, eles não iam temer como eles temeram, porque eles sabiam que eles iam chegar do outro lado. Qual é a promessa que você tem na tua vida? Você tem uma palavra de Deus que te garante? Você precisa ter essa palavra. Se você não tem uma palavra de Deus, você busca uma palavra, porque tudo que você for fazer, para onde você for, o projeto que você elaborar, você precisa ter uma direção de Deus, porque assim você vai saber onde você vai chegar. Porque muitas vezes Deus não nos mostra o que nós vamos enfrentar, Deus nos mostra o fim das coisas. José, você vai ser governador, eu vou te dar um sonho, mas eu não vou te dizer o que é que você vai passar até chegar lá. Davi, eu te ungi rei, o óleo foi derramado sobre a tua cabeça,
mas eu não vou te dizer o que você vai ter que passar: perseguição, ameaça de morte, morar no deserto. Muitas vezes Deus faz exatamente isso. Deus nos mostra onde vamos chegar, mas não nos mostra o processo. Porque se muitas vezes Ele nos mostrasse o processo, você desistiria. Eu desistiria. A minha esposa sempre conta. Quando ela foi casar comigo, Deus disse assim: "E vai, que esse é um vaso escolhido. E um dia Ele vai pregar a minha palavra." Só que ela estava casando com um cara que vivia sentado na mesa de um bar. Como ver um pregador se estava na mesa de um bar? E foram mais de 5 anos para que ela começasse a ver uma luz no fim do túnel. E ela dizia: "Senhor, mas o Senhor não prometeu que ele seria isso? Aguenta mais um pouco." 5 anos. Para um dia eu ligar e dizer assim: "Estou indo para a igreja." Depois de 10 anos fora da igreja. Quanto tempo você tem esperado algo que o Senhor te prometeu? Eu quero te dizer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel e a palavra dEle não volta vazia. Ele vai cumprir, mas você precisa permanecer confiante que essa palavra vai se cumprir. Mulheres, Deus falou com vocês na casa do oleiro. Guarde cada palavra que Deus falou com vocês. Porque tudo que Ele falou naquele lugar, Ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo. E vocês não vão retroceder. Vocês vão chegar em casa e botar fogo no marido de vocês. Amém? Tem muito marido precisando de fogo. Em segundo lugar, para que a gente possa vencer a tempestade, Jesus precisa estar no barco da tua vida. É muito mais fácil vencer com Jesus do que sem Ele. Mas sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que você pode andar com Jesus, você pode servir Jesus, você pode ter Jesus, mas isso não te impede, isso não nos impede de passar pelas tempestades. A tempestade pode chegar na tua vida, servindo a Ele ou não, crendo nele ou não, andando com Ele ou não. Só que tem uma diferença: com Ele você vence. Ele é que te garante, Ele é a garantia que você vai passar por essa tempestade e vai vencê-la. Tem muito crente que diz assim: "Mas como pode? Eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo. Por que eu estou passando por tudo isso?" Porque Deus está querendo te aperfeiçoar. Deus está querendo fazer com que você cresça, que você conheça um Deus que ainda você não conhece. Porque aqueles discípulos conheciam um Jesus que curava enfermos e expulsava demônio. Mas agora eles estavam conhecendo um Jesus que falava com vento e com mar. E eles disseram: "Quem é esse?" E eu quero te dizer que você vai dizer: "Quem é esse?" Amém? Jesus disse que no mundo nós íamos passar por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nós também vamos vencer. Mas Ele também disse que estaria conosco todos os dias.
Sabe que Jesus está com você hoje. E amanhã, quando você for enfrentar aquela luta, você não está sozinho, Ele está com você. E muitas vezes você diz: Jesus vai na minha frente. E Jesus vai na tua frente. Mas muitas vezes Ele não vai na tua frente. Ele vai na tua retaguarda. Porque o inimigo está atrás de você. E você procura Jesus na tua frente e você não acha. Mas quando você chega lá na frente, você olha para as tuas costas, não tem ferida nenhuma. Nenhuma flecha te atingiu. Porque Ele estava na tua retaguarda, te protegendo. E você achava que você estava enfrentando as lutas sozinho. Muitas vezes você pensa que você está sozinho, que Jesus não está se importando com você. Mas Jesus precisa estar no barco da tua vida. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se aqueles discípulos lembrassem de Noé, eles não iam ficar com tanto medo assim. Porque Noé, ele enfrentou o maior dilúvio dessa história, numa arca. Ele construiu uma casa flutuante. Você sabe qual é a diferença da arca de Noé para o Titanic? A arca de Noé tinha as medidas de Deus, tinha a mão de Deus, a direção de Deus. A arca não tinha leme, era Deus que guiava aquela arca. Quem está guiando a tua casa? Quem está governando a tua casa, a tua família? Noé construiu uma casa alicerçada nos fundamentos do Senhor. E quando nós construímos algo alicerçado na rocha chamada Jesus Cristo, pode vir qualquer tempestade, não vai nos derrubar. Você já imaginou? Noé passou 1 ano dentro daquela arca, fechadinha ali. 1 ano. Com todos os animais e com a sua família. A sogra estava com a nora. O sogro estava lá também, né? O Noézão. Os filhos. Você já imaginou quanto tempo você consegue passar reunido com a tua família, trancado num lugar? E olha, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada. Só aqueles bichos. Você já imaginou? Noé conseguiu passar 1 ano. Muitas vezes você não consegue passar um almoço de família, porque o prato já voa na cabeça de um e a confusão. Sabe por quê? Porque nós precisamos construir a nossa casa com os princípios de Deus. Noé passou 100 anos ali, mas ele construiu conforme Deus mandou. Todas as medidas foi Deus que deu. Quem tem dado as medidas para que você construa a tua casa? Que princípios você tem? Que fundamentos você tem colocado a tua casa? A tua família? No fundamento de Deus? Ou no fundamento do mundo? Eu te garanto que se você construir a tua casa nesse fundamento, ela não vai sucumbir. Aquela arca navegou, enfrentou 40 dias de chuva, depois ela ficou ali, até ela atracar, foram 1 ano. Mas quando Noé abriu aquela porta, todos da sua casa e aqueles animais estavam salvos.
Será que quando você abrir a porta da tua casa, a tua família vai estar salva? Pense nos fundamentos que você tem colocado e construído a tua casa. Eu lembro também de Paulo. Paulo viveu uma grande tempestade. Foram 14 dias batendo o vento e a água, e o barco ia se desmontando todo. Mas de repente, o anjo do Senhor aparece para Paulo, lá em Atos 27, se você ver, e ele diz assim: Paulo, não temas, tem de bom ânimo, você vai chegar em Roma. E Paulo disse àqueles homens: olha, um anjo me visitou nesta noite, e ele disse que nós vamos nos salvar. Quem ficar neste barco, um fio de cabelo não vai cair da sua cabeça. Você já imaginou? Mas sabe por que Paulo tinha essa certeza? Porque essa tempestade foi lá no capítulo 27. Mas no capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse: Paulo, tem bom ânimo. A mesma coisa que ele falou lá. Como de me testificasse em Jerusalém, assim importa que me testifiques também em Roma. Paulo tinha certeza que ele ia chegar em Roma. Nem que fosse num pedacinho de tábua daquele barco, ele ia chegar em Roma. Porque Deus já tinha dito que ele ia chegar. Você já entendeu qual é a importância de você ter uma palavra sobre a tua vida? Você sabe aonde Deus quer te levar? O que Ele quer fazer com a tua família? O que Ele quer fazer com você? Você tem essa palavra de Deus na tua vida? Ou você está andando à deriva, sem saber onde vai, vivendo o dia a dia, mas se Deus quiser, Deus quer, mas Ele tem um propósito, Ele tem um propósito para a tua vida, e você precisa saber qual é esse propósito. Amém? Em terceiro lugar, para que nós possamos vencer a tempestade, você precisa vencer a timidez. Jesus disse para aqueles homens: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A timidez é um medo. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ele ser medroso. Quando você olha o princípio da criação, Deus disse assim: você vai dominar, você vai sujeitar a terra, tudo que se move na terra você tem autoridade. Mas o homem perdeu essa autoridade por causa do pecado. O pecado rouba o homem a autoridade. E coloca um medo. E a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder e moderação. A palavra também diz que o amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor. E sabe por que muitas vezes nós temos medo? Porque nós não conhecemos. Ou porque muitas vezes nós estamos fora da vontade de Deus. Então você não tem certeza. Ou você está entrelaçado em algum tipo de pecado na tua vida que você precisa se livrar desse pecado, porque o pecado rouba a tua autoridade. A autoridade que Deus te deu, que Deus nos deu. Ele diz que Ele nos deu autoridade. Deus não nos deu um espírito de covardia.
Mas Jesus veio, e Ele veio nos devolver essa autoridade. A autoridade que Deus tinha dado para o homem no Éden, Jesus veio devolver essa autoridade para nós. E veio nos mostrar que nós temos autoridade sim. Ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpente, curar enfermos, expulsar demônio, e em nada te fará mal algum. Ele nos deu essa autoridade. Jesus veio mostrar que nós temos essa autoridade. Jesus olhava para o mar e dizia: peixe, entre na rede, e os peixes entravam. Igual no Éden, que o homem falava com os animais. Deus olhou para uma planta e disse assim: seca-te. Pegava um peixinho frito e dizia: multiplica. Olhava para o morto e dizia: ressuscita. E o mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de mim e de você. Porque nós não usamos essa autoridade? Porque nós não temos fé. Porque nós temos medo. Jesus olhou para o vento e disse: aquieta-te, cala-te. Olhou para o mar e: para logo. Só que a gente não. O homem olha para um copo de cerveja, cevada, planta, e ele diz: beba-me. Olha para uma folha de cocaína, ela diz: cheira-me, ele cheira. Uma folha de maconha, ele me fumo. No lugar de dominar, ele é dominado. E foi isso que Jesus veio trazer para nós: o domínio e a autoridade sobre tudo que se move sobre a terra. Aquilo que acontece aqui não pode mudar quem você é aqui. Como assim? Eu vou ler um texto para você e você vai entender o que eu estou dizendo. Aquilo que acontece aqui não pode mudar a tua essência, que você é aqui, que Deus te deu. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. A tribulação é aqui, em tudo. Paulo está dizendo que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiado. A tribulação está aqui fora, mas aqui dentro eu não sou angustiado por ela. Perplexos fora, porém não desanimados dentro. Perseguidos fora, porém dentro não desamparados. Abatidos fora, dentro não destruído. Tudo que acontece aqui fora não pode mudar quem você é dentro. Amém? E ele termina em 2 Coríntios. Ele fala mais. No versículo 16 ele diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, não nos fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Qual a tribulação que você está vendo? Ela vai passar, ela é externa. Mas as coisas que vocês não veem, que nós não vemos, que são espirituais, essas são eternas para a nossa vida. Amém?
Aquela tempestade, ela bateu forte naquele barco e os discípulos tiveram muito medo. Mas se você percebeu no texto, Jesus estava dormindo. Sabe por quê? O que desespera a gente, o que te desespera, não desespera o nosso Deus. Você está aqui fora arrancando os cabelos, chutando balde, cachorro, brigando com mulher, batendo nos filhos, tudo. E Jesus está ali, meu pai, por que ele está assim? Eu estou ouvindo a oração dele, eu estou vendo ele. E ele não descansa. O que desespera, o que desespera a gente não desespera o nosso Deus. Porque muitas vezes você acha que ele não está te ouvindo, você acha que ele não vai chegar na hora certa, você acha que ele não vai resolver o teu problema, porque parece que o nosso problema muitas vezes é maior do que o nosso Deus, mas não tem nada maior do que ele. Só basta uma palavra, um piscar de olhos, um sopro assim. Acabou o teu problema. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus vai se levantar no meio da tua tempestade. E Ele vai dizer: cala-te e aquieta-te. E você vai viver uma grande bonança na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que falou com o vento e com o mar, que curou o enfermo, que um dia te salvou, que foi naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o mesmo, Ele está aqui. Ele foi e Ele enviou o Espírito Santo dele, está dentro de você. A maior força que esse universo pode conhecer é a força do Espírito Santo de Deus. O maior poder. Não existe nada nem ninguém mais poderoso do que Ele. E Ele está dentro de mim e de você. Aquele que um dia transformou a tua vida, aquele que um dia curou uma dor de cabeça tua, é o mesmo que pode curar um câncer. É o mesmo. Aquele que um dia te livrou de algo que você achou que era pequeno, mas Ele te livrou, é o mesmo que pode te livrar de coisas grandes. É o mesmo. É o mesmo. Aquele que um dia salvou alguém da tua família, é o mesmo que vai continuar salvando. Aquele que um dia restaurou a tua vida, o teu casamento, é o mesmo que vai continuar fazendo o milagre que você precisa. O milagre que você precisa. Por isso nós temos que clamar por Ele, crer nele. Nós precisamos ter uma palavra dEle sobre a nossa vida. Fecha os teus olhos. Começa a imaginar agora aquilo que está te afligindo. Aquilo que está tirando o teu sono. Aqueles discípulos estavam desesperados. Eles estavam desesperados. Eles achavam que Jesus estava dormindo e que não se importava com eles. Ao ponto deles disserem: você não se importa que nós morremos? Jesus disse: homens, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Vocês não têm visto aquilo que eu já tenho feito? O que é que está te afligindo nesta noite? Eu quero te dizer que se você colocar diante do Senhor, se você parar para ouvir Ele, se você levar Ele para a tua casa, se você consagrar a tua casa, a tua família diante dEle, se você começar a colocar esse fundamento da sua casa nele, Ele vai transformar a tua vida. Ele vai fazer você vencer a tempestade.
Você que está nos assistindo em casa, eu quero te dizer que o mesmo Deus, Ele também vai fazer na tua vida em nome de Jesus. E que você creia, porque o mesmo Deus que ressuscita mortos, é o Deus que abre portas para você, é o Deus que faz uma mulher estéril ser mãe de filhos, é o Deus que levanta do monturo um necessitado e faz ele assentar ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei como você pode sair daqui nesta noite. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar. E se você deseja vir aqui na frente orar, se você está passando por alguma tempestade na tua vida, em qualquer área da tua vida, seja no teu casamento, seja na tua vida profissional, seja na tua família, nos teus filhos, qualquer área que você queira orar aqui na frente, colocar diante do Senhor, eu quero te dizer que Deus vai te visitar em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós vamos cantar, você saia do teu lugar e nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Uma vez, familiares, amigos meus disseram assim para mim: esse aí não tem mais jeito. Meu irmão, chegou um tempo na minha vida que eu saía todos os dias para beber. Todos os dias. E hoje eu estou aqui. Os meus 5 primeiros anos de casamento foi difícil. Mas já vai fazer 20 anos que eu fui liberto, curado e transformado pelo amor de Deus. Amanhã, cadê a Meg? Desce aqui, amor, desce aqui. Amanhã eu vou fazer 24 anos de casado. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. 24 anos de casado. Para quem um dia recebeu uma sentença que não tinha jeito, Deus olhou para um assassino e transformou ele no maior apóstolo dessa terra, Paulo. Deus olhou para um gadareno endemoniado que ninguém queria encostar nele e transformou ele no maior evangelista de Gadara. Deus olhou para um homem feito eu e transformou num pastor, num marido, num pai. Essa pequena grande mulher. Te amo, meu amor. E nós vamos completar bodas de prata, de ouro, de não sei o que, até Jesus voltar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por cada mulher que esteve lá trabalhando. Eu quero dizer que Deus vai renovar as tuas forças, que Deus vai te colocar em patamares mais altos, que aquilo que você se doou, Deus vai te dar muito mais, muito mais, muito mais. E que todas as tempestades que possam surgir ou que está na tua vida, em nome de Jesus, ela vai cair por terra, porque o Senhor vai dar uma palavra: aquieta-te, cala-te, desaparece. E em nome de Jesus, se a tempestade ela não baixar, eu quero te dizer que Deus vai fazer vocês andarem sobre as águas, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Quando o mar não se abre, a gente anda sobre as águas. Amém? Eu quero orar por vocês. E eu vou pedir para minha esposa orar, que ela veio num fogo tão grande lá. E como amanhã a gente vai fazer 24 anos de casado, eu vou dar esse presente para ela. Espírito de Deus,
Deus que transformou o caos, que transformou as nossas vidas. Deus poderoso, não há ninguém como Tu, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o domínio. Vem sobre a Tua igreja, Senhor, com o Teu vento impetuoso. Vem sobre cada vida aqui, sopra o vento de ressurreição. Transforma, Deus, aquilo que é impossível. Quebra a palavra do homem, porque quem prevalecerá contra Ti? Quem pode impedir o que Deus já determinou? Abençoa cada casa, Senhor. Faz o impossível. Ó Deus, restaura como o Senhor restaurou a minha. Transforma pelo Teu poder, porque Tu és grande, Tu és fiel, e não há uma palavra Tua que não se cumpra, Deus. Nenhuma palavra Tua deixará de se cumprir. Enche os Teus filhos, Senhor, do Teu poder, da Tua presença. Cura os enfermos, levanta os caídos, abatidos, renova as forças, renova alianças essa noite. Transforma, Deus, leva cada mulher dessa para conquistar nações, cidades, em nome de Jesus. Famílias transformadas pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te agradecemos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, que agora a festa é de vocês, mulheres. Agora